Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Já dei um tempo aí para todos encontrarem, né? Diz assim o texto da palavra de Deus. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor amado, abençoa-nos, ó Deus, nessa breve reflexão da Tua Palavra, fala aos nossos corações, nos traz entendimento, revelação daquilo que Tu reservaste para a vida de cada um de nós esta noite, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Interessante nesse texto, meus irmãos, é um texto que nós conhecemos bem, mas toda vez que nós lemos, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não é? Ele demonstra que ele olha para a sua própria vida, examina o seu próprio coração e vê ainda que algumas coisas ainda faltam. Interessante, né? Reconhecer algo, às vezes é difícil na vida de alguém. A pessoa parar, examinar o seu coração e reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros, reconhecer que precisa, ainda algumas áreas da sua vida precisa ser transformado, algumas áreas precisa da ajuda de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, têm problema com o temperamento, né? São explosivas, né? E reconhecem ainda que ainda precisam ainda ter essa área transformada com o toque das mãos de Deus. Tem uns, por exemplo, que são teimosos, não é? E aí tem dificuldades, né, de mudar, às vezes, seus posicionamentos. Mas o apóstolo Paulo, olhando para si, ele diz, olha, tem algumas coisinhas ainda que precisam ser diferentes. E eu tenho certeza que todos nós olhamos para a nossa própria vida e, se formos bem francos, notamos que tem coisinhas que precisam ser ainda transformadas, precisam ser mudadas, precisam ser cada dia submetidas ao poder de Deus, ao Espírito Santo, para que mude a nossa vida. E ele começa esse texto dizendo isso, não é? Reconheço que preciso ainda, algumas coisas precisam mudar na minha vida. Que bom, é muito nobre. Mas ele também continua nos dando algumas instruções para a gente viver melhor. Ele diz aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha, meus irmãos, quanta gente tem, às vezes, mágoas, rancores, decepções na sua vida, ressentimentos, e não percebem o quanto essas coisas aprisionam a sua vida, e o quanto essas coisas limitam a sua vida, a sua capacidade. Muitos, meus irmãos, presos emocionalmente no seu passado, se sentem imobilizados, paralisados. Não conseguem tomar atitude, não conseguem reagir diante dos fatos da sua vida, porque algo no seu passado o marcou, o feriu, né? Uma decepção, uma mágoa, um relacionamento que não deu certo, e a pessoa parece que constantemente é transportada para aquele dia e não consegue reagir bem nas oportunidades novas, nos momentos novos que surgem na sua própria vida. Quanta gente presa ao passado, quanta gente emocionalmente presa ao passado. E o apóstolo Paulo nos dá uma instrução. Esqueça dessas coisas que para trás ficam. Deixa para trás o que para trás ficou. Talvez você me pergunte, pastor, não dá para esquecer. Claro, não dá para esquecer, essas coisas ficam no nosso coração, mas dá para não sentir mais a dor, dá para que aquilo não incomode mais o nosso presente, dá para viver de uma maneira com expectativas da mão de Deus, da graça de Deus sobre nós, para nós lidarmos com esse desafio novo. Quer seguir, quer prosseguir, e ele continua dizendo, eu avanço para as coisas, vamos ver o texto melhor, para ser mais preciso, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para a que estão diante de mim. Mantenho o foco nas coisas que estão diante dele. Meus irmãos, quantas coisas nos distraem, quantas coisas chamam a nossa atenção, tiram o nosso foco
tiram às vezes a nossa determinação, tiram o nosso propósito. O apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 12, corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando. Muitas vezes nós olhamos para muitos lugares e nos distraímos. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos do barco, e Jesus se identifica, e Pedro diz, sim, é tu mesmo, eu posso ir contigo? E Jesus, vem Pedro. E Pedro se lançou do barco, pisou sobre as águas, olhando para Jesus. Mas quando Pedro desviou os seus olhos de Jesus, olhou para o tamanho das ondas, Pedro começou a afundar. Muitos, meus irmãos, às vezes afundam um pouco na sua vida espiritual, se distanciam um pouco das coisas de Deus, porque olham para os outros, olham para onde não deveriam olhar, ao invés de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, para nós mantermos o foco, para nós continuarmos avançando na nossa vida espiritual, para continuarmos crescendo, amadurecendo nas coisas de Deus, é importante manter os nossos olhos em Jesus, porque Ele é que vai fortalecer a nossa fé, Ele é que vai nos dar força a cada dia, Ele é que vai nos alimentar espiritualmente a cada dia, porque Ele é o pão do céu. Mas muitas vezes nós desviamos nossos olhares, avançamos, mas perdemos o foco. Avançamos, mas nos distraímos. Avançamos, mas olhamos para lugares que não teríamos que olhar. E enquanto isso enfraquece e nos distancia da vontade de Deus. A palavra avançando é interessante porque no grego ela chama-se stopos. Quer dizer, alvo, meta. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, que era crescer espiritualmente. E ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para onde ele prosseguia, pastor? Ele estava prosseguindo para a pátria celestial. Ele estava desenvolvendo a sua fé, a sua salvação, indo em direção ao reino eterno. Na expectativa, ele responde logo no versículo 29, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Estamos prosseguindo para um dia termos o corpo glorificado e vivermos a eternidade com Cristo Jesus. Pastor, o apóstolo Paulo nos mostrou um caminho. Reconhecer que precisamos mudar algumas coisas. Deixar para trás o que para trás ficou. Manter o foco, porque nós temos um prêmio nos aguardando, que é passar a eternidade com Cristo Jesus. Será que o teu passado está aprisionando você de continuar avançando? Será que você está se distraindo demais e está perdendo os seus alvos, suas metas espirituais, sua comunhão com Deus? Eu quero orar por você, porque pode ser que algo tenha acontecido na sua vida e tenha limitado você, para que isso se distancie da sua vida. E Cristo ocupa esse espaço, preenchendo o seu coração com a graça dele e te capacitando para manter o alvo, os olhos em Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Nosso Deus e Pai maravilhoso, nós nos aproximamos da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra sempre traz alimento para a vida de cada um de nós, sempre nos mostra a direção a seguir, sempre nos mostra, ó Deus, áreas, às vezes, das nossas vidas, enquanto ouvimos a voz do pastor ou do pregador, áreas da nossa vida, Deus, que precisam ainda ser transformadas, consertadas, coisas que precisamos deixar para trás, ó Deus, de esquecer, colocarmos nas Tuas mãos, perdoarmos, Pai amado, para prosseguirmos, ó Pai, não nos sentindo aprisionados, mas livres, ó Deus, para continuar e completar a nossa carreira contigo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita aquele agora, Pai, que reconhece, Senhor, que as marcas do passado, as lembranças, as decepções, os ressentimentos atrapalham o seu presente. Então, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, ó Pai amado, quebrando essas cadeias, esses grilhões, Pai amado, fortalecendo, Pai amado, os meus irmãos, para que eles possam continuar a caminhada deles contigo, Pai amado, não lembrando das coisas que ficaram para trás, mas, ó Pai, caminhando em direção daquelas que estão diante deles, querendo completar a sua carreira.
a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Para recebermos naquele dia o prêmio, passarmos a eternidade contigo. Então, ó Pai, ajuda os meus irmãos, fortalece os meus irmãos. Pai, que a tua palavra, ó Deus, ferindo esses corações, ó Pai amado, possa ser como uma semente que cai na terra, ó Deus, que frutifique, que germina e o seu tempo frutifique na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor.